Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou Kátia Rodrigues, começando mais um Pode Contar? Pode! Sou terapeuta integrativa do Bem Viver e agora eu vou fazer as apresentações das minhas amigas. Kátia Veloso, Olá! Heloísa de Carvalho Oi, pessoal! e Kelly Rodrigues. Olá a todos! Hoje é dia 21 de maio, quinta-feira, e nós vamos falar de um tema também bastante importante, que é a adoção. Sim. Né? Eu vou falar rapidamente, né? Também estou mais sucinta nesses nossos programas. Mas é que eu lembro muito da lei do pertencimento, né? De Bert Hellinger, né? Na constelação familiar. Porque Perfeito, Kátia. todos têm o direito de pertencer e todos... isso é muito contraditório de quando eu era mais nova, né? Porque a gente sempre ouve assim... Ah, é a família que cria, que cuida, mãe. E é mesmo. Mas, por um lado, às vezes, para aquela pessoa que passou pela adoção, fica uma lacuna, porque ela não sabe da sua história, da sua origem. Isso, então, Kátia. aí dá essa sensação do não pertencimento, né? Então, todos têm esse direito de pertencer, de saber da sua história. Isso não quer dizer que você vai ficar indo atrás, ou fazer alguma outra coisa, ou não estar reverenciando a família a qual você foi acolhido, né? Mas muitas pessoas, às vezes, chegam lá no Bem Viver com essa questão, né? Porque ela não está buscando a família de origem, mas ela está buscando a sua história de origem. Né? Importante. Isso é bastante O que me trouxe importante. até aqui, O né, que Kátia? me trouxe, qual é a minha história, né? Então, é uma reflexão, né? Será? Algumas pessoas ficam em dúvida se adota, se não adota, também, se conta, né? Se não conta, né? Então, eu acho que é importante a gente refletir, porque a pessoa precisa saber. Aquilo pode até ser o trauma não ser a adoção em específico, mas ser o não conhecer quem é você, né? Ou o que dá para saber, porque às vezes realmente você não vai nem saber, né? Mas é interessante. E quem, de repente, tem essa dor, essa sensação de não pertencimento, pode buscar ajuda. Né? Nós estamos aqui para ajudar. Tem a psicóloga, tem as nossas terapias integrativas, tem a própria constelação, que eu acabei de mencionar, os florais que a gente pode usar, aromaterapia, tudo nesse sentido de fazer com que a pessoa se sinta acolhida e pertencente à própria história, né? Sim. Professora Heloísa? É verdade, né? Isso também traz muita revolta, né? Tem muitos casos de adoção onde a pessoa não sabe ou sabe. Se você não sabe, você sabe que de alguma... Quer dizer, você não sabe de onde você veio, mas você sabe que você foi rejeitado. De uma forma, sim. A pessoa sente, né? né? Algo, né, Elo? Tem algo aí. Você passou por um tão forte que a processo pessoa sente. de rejeição, né? E isso faz um dano danado na sua vida, porque baixa autoestima, e lá vai. Podemos, né, pontuar várias situações, né? Mas assim, quando você sabe também, porque tem muitas pessoas sabem, e aí às vezes até se revoltam mais, né? Isso também acontece. Acontece muito. Porque quem adota tem essa parte que, às vezes, a criança adotada é mais parecido com aquela pessoa que adotou, não é? Não é verdade. Que é como se fosse mesmo da exatamente. família, né? Ou casos, eu tenho um caso na família que os pais tiveram, mas depois os pais viajaram para outro país e a criança ficou com a avó, e quem criou foi a avó. A avó, exatamente. Agora, para nós que acreditamos numa vida reencarnacionista, a gente já pensa de outras maneiras. Não tem um é? acaso, né, Lu? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Ninguém erra a barriga que te gerou. É outra coisa. É verdade. Tinha que ser daquele jeito, né? Tinha que ser daquela forma, né? Então, o que a gente tem que... Primeiramente, né, eu sei que é difícil, existe muita revolta, existe os traumas, existe até coisas que você nem sabe. Por quê? Porque nós somos 50% do DNA de papai e 50% da mamãe. Então, isso a criança vai carregar para o resto da vida. Sim. Porque você não pode jogar fora DNA. Mesmo que você seja acolhido numa outra família, você tem o DNA desses pais. Tem a sua origem, né? Tem a sua origem. Você pode não saber a sua história, mas você tem a sua origem, né? Então,
mesmo quando você sabe, é preciso procurar ajuda? Sim. Por quê? Porque é preciso ressignificar essas dores. Você precisa se libertar dessas dores e ressignificar. O primeiro ponto é que a gente tem que ser grato sempre por aquela família que te gerou. Não importa a situação. Não importa. Por pior que seja. Perfeito. Por pior que seja, você tem que ser grato. Por quê? Porque aquele pai, aquela mãe, principalmente, foi o veículo para você chegar aqui. Porque, E o né? seu objetivo era chegar aqui. E ok, É. ela te trouxe, Tudo bem, ela te trouxe. Ela cumpriu o que ela tinha que cumprir. Sim. Se ela passou perrengues, se ela também teve processos doloridos na vida dela, que ela não podia ficar com essa criança, porque vai saber o que aconteceu na vida da mãe. Agora, o que acontece é que tudo que a mãe passou durante a sua gestação, você também absorveu. Porque a criança absorve todas as emoções e os sentimentos desde a época que estava na barriga da mãe até 7 anos, a gente sabe disso. E depois continua, mesmo você não sabendo quem é seu pai, você continua vibrando as emoções e os sentimentos do seu pai até 14 anos. Quer dizer, isso influencia diretamente todos nós, Sim. não é isso? Tudo. Então, as terapias, elas podem ajudar nesse processo, para facilitar isso e para ajudar essa ressignificação. Porque não importa como você chegou aqui, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Você É já isso mesmo. chegou. É. Você Que tem história que se você vai limpar, construir, né? não é isso? Você pode não ter tido uma história bonita, mas você tem que fazer uma história bonita. Construir a sua E história você bonita. tem É. esse livre-arbítrio para construir uma história bonita. E condições, Não é né? isso? E condições. Condições. Porque todos nós temos, né? Todos nós somos merecedores de uma vida bonita. E as terapias, É verdade. elas entram muito bem nesses casos, porque elas limpam, né? Então, vou falar novamente da causa raiz, dos comandos mentais. Por quê? Porque eles já vão limpando essas toxinas emocionais que você acabou pegando de mamãe nesses 9 meses, da hora do seu nascimento, do abandono que você sofreu, porque mesmo você não sabendo, você sofreu um abandono, você sofreu uma rejeição, e está tudo escrito, está tudo marcado no seu corpo físico e na sua grade energética. Então, esse método causa-raiz, ele trabalha exatamente isso, tirando, limpando. E a hora que limpa, é o que você falou, Kátia, acho que foi você que falou. Se não foi, me corrijam, por favor. É muita Kátia na minha vida. Que legal. Assim, se você, mesmo que você não saiba e que você ficou, ou que você tenha escutado essa sua história que não foi favorável, então você vai ter condições de olhar para ela de uma maneira diferente. A hora Isso que mesmo. você se limpa desses traumas, dessas rejeições, desses processos de medo que alguém passou e que você ainda está sentindo e que está gravado no seu corpo físico ou na sua grade energética, você tem condições. Você não precisa, o que eu ia falar é, você não precisa amar e conviver com quem te rejeitou. Mas você precisa ser grato porque te trouxe aqui. Porque, como você disse, foi um portal para você conseguir chegar aqui. Então, aí o que você vai fazer disso é com você. Por isso, você tem que se cuidar. Você tem que se tratar. Todo mundo tem, Todo né? mundo Não só precisa, nesse né? caso, Todo né? mundo. Então, até uma coisa legal que você falou, porque às vezes a gente começou a falar muito, a pessoa às vezes não sabe. Sim. Então, como que a pessoa vai buscar ajuda se ela não sabe? Mas se de repente você tem uma dor que você já vem tentou daí. Você tem uma tratar, sensação, né? ou que então vem dali. que não você sabe, né? já fez algum outro tipo de terapia Sim. e continuou com aquela dor, de repente você pode buscar essa que faz essas limpezas Sim. quando você estava na barriga. Sim. Porque daí, mesmo que você não saiba, também dá para fazer a Porque, Kátia, é limpeza. assim, né? você não sabe que você tem uma outra história daquela que você está vivendo É. no momento. Isso. Você tem uma família bonita, que é essa que te adotou, e você É. não sabe que você é adotado,
que te acolhe, que cuida muito bem de você, mas por que eu me sinto Tem rejeitado? uma coisa errada. Por que, que eu Eu não me não me sinto sinto pertencente pertencente a essa Exatamente. família. Então, você pode buscar essas terapias para te Ai, Não ajudar. tem aquela sensação, eu não sou daqui. É. Mas e tem gente que se sente a ovelha negra da família. Aham. Mas por quê? Não é? Às vezes Sim. a fisionomia é diferente, tudo isso é marcante. Quer dizer, para os pais que adotam também é um problema difícil de ser resolvido. Sim. Conto, não conto? Que hora que eu conto? É. Não é? É verdade. Porque se tem principalmente a diferença, né, de cor, de aspectos, a criança, lógico que vai ficar sabendo, lógico que vai perceber. Então, mas em que hora é melhor? Qual é a Aí melhor a hora, né? nossa psicóloga vai poder É. falar depois. Que hora que é melhor para a gente falar, não é isso? Mas eu acho Porque que é a verdade, né, Lu? Em algum momento a verdade ela vai vir à surgir, tona. ela vai vir à Uhum. tona, né? De que forma é, isso, né? Então, as terapias, elas ajudam muito. E existem várias terapias. E você sabe, Bro, que eu também me lembrei de um caso que não era a pessoa que tinha sido adotada, era a mãe. Ah, tá. E a mãe não tratou, porque era uma vida antiga. Entendi. Então, a filha, ela sentia toda a rejeição, porque ela esteve no útero daquela mãe, que foi rejeitada. rejeitada. Ah, e passou. É, então, Nossa. olha a que situação. Aí coisa. depois que ela foi Uau. saber, porque a mãe, depois dela fazer vários processos, a mãe dela falou, admitiu que tinha aquela dor da rejeição, vendo? porque tinha sido rejeitada Depois, pela avó, depois. Olha que complicado. Isso Olha que- que complexo. Isso que você falou de contar, né, é muito importante, porque eu me Sim. lembro também, lá quando a gente trabalhava na escola, tinha uma professora de biologia que levava os alunos para fazer a tipagem sanguínea. Uma coisa tão simples. Olha. Furava o Ah, dedinho, é. colocava Uau. lá e via a tipagem sanguínea. Aí uma aluna falou, ela falou, ó, seu sangue é tal. Ela fez assim, não, meu sangue não é pode esse. ser. Porque eles tinham acabado de estudar e foram fazer a prática. E ela falou, não, meu Caramba. sangue não é esse. Não, seu sangue é esse daqui, ó. Acabou, tá dando reagente, tá aqui, ó, na Na Filipe. na Filipeta ali, né? Descobriu Tá mostrando. ali que tinha Aí ela alguma fez, coisa não, errada. mas você falou que meu pai é tal, minha mãe é tal, eu teria não que ser posso isso. ser desse Eu não posso sangue. ser esse. Uau. Aí, quando ela foi em casa e conversou com o pai e com a mãe, eles Caramba. contaram que ela era adotada. Ah, Olha a forma como ela descobriu. Né? Então, Você vê, isso é muito sério. De uma É hora ou muito outra, sério. isso vai surgir. A verdade vem à tona. De uma exatamente. A Quem ia verdade prever virá isso? à tona, né? Então, é uma coisa bem... Mas é isso, eu acho que assim, ninguém deve se esquecer de que é merecedor de ter uma vida abençoada, né? Feliz, alegre, e seja como for, tem que tentar, tem que buscar conseguir reverter esses sentimentos, Sim, essa eliminar sensação. essas dores, né? Essa sensação de rejeição. Tem que se enquadrar nessa vida e saber que está aqui porque tinha que estar, e saber que foi dessa forma porque tinha que Tinha ser que dessa ser. forma, e ponto, Uhum. né? E fazer a diferença na vida, né? E Sim. seguir leve nessa vida, né? Então nós estamos aqui com aromaterapia, com constelação, com apometria, com psicologia, com outras terapias, com o REME, com os comandos mentais, com a própria radiestesia também para Sim. limpar muita coisa, mesmo. né? Uhum. Porque tudo vai ser limpo, né? Então nós estamos aqui nos colocando à disposição, né? Quem Sim. tiver Perfeito, Elu. alguma dúvida, quem estiver se sentindo, mesmo que não seja adotado, mas estiver se sentindo, né? Fora do Poxa, mas lugar. eu não tô, né? Rejeitado, Como assim? né? Eu Eu não estou não encaixando. tô encaixando, né? Eu me sinto uma ovelha negra nessa família. Vamos lá. Então venha pro bem viver, Isso né? aí. Vem Sim. com a gente aqui. E Kátia Veloso, e você? Eu acho esse tema muito interessante porque na minha família, né? Inclusive eu quero aproveitar, já não está conosco, mas mesmo assim eu mando um beijo enorme para minha avó Esmerina, né? Minha avó paterna, porque ela e meu avô Francisco, eles adotaram 2. E isso é engraçado como é o exemplo que vem de cima, né? Aí os meus primos, eu tenho várias pessoas na minha família que adotaram. Então, de observar esses processos de adoção, Tá. e o carinho, e conviver com pessoas que eram adotadas e que não eram necessariamente da família, mas que às vezes faziam um papel muito mais do que Muito da mais, família, né? aquilo para mim sempre me fez acreditar assim, ver a adoção com muito bons olhos, né? A minha experiência sempre foi muito positiva. Então, se eu tivesse que definir adoção pelo que eu vi e observei, para mim a adoção é um encontro de almas.
Sim. é um encontro de almas. Porque, assim, é uma escolha consciente de você ir até alguém para amar Isso. aquele alguém. Porque, É. assim, para você ser mãe, você pode engravidar. E você tem que ter todo um planejamento. Acontece sem o planejamento? Acontece. Acontece. Agora, a adoção, não. É. Você não está andando na rua e fala assim, ai, que legal, vamos adotar uma criança. Não, Não, você tem um Você tem planejamento. que querer. Né? A gravidez pode acontecer. Assim, É. né? De repente. É. A adoção, não. Então, eu acho Verdade. muito interessante isso, porque é uma escolha que é pensado, que Sim. precisa de coragem. E a gente sempre fala muito também dessa questão das crianças que estão para adoção. Que também, né? Inclusive, a gente fez um programa passado, sobre o abuso de crianças e adolescentes. verdade. Assistam, porque ficou muito bacana. E às vezes uma criança que está para adoção, ela vem de um histórico, que às vezes Sim. é de abuso, ou como É. você falou, já é de abandono, de negligência, né? Também. Maus tratos, enfim. Então, ela vem trazendo essa história. Só que, por um outro lado, tem essa família que está adotando, que também tem uma história. E às vezes tem uma história de frustração, de infertilidade, de tentativas que não deram certo. Então, todo mundo ali está trazendo as suas dores, né? Uhum. E nesse momento, o que é que você faz? Você encontra pessoas que, com as suas dores, estão dispostas a superar isso. É verdade. Né? Tanto a criança que se põe Hum. né, no lugar de ser adotado, quanto aqueles que vão Em adotar. busca. Né? E como nada é por um acaso, né? É por isso que eu falei, para mim é um encontro de almas. É. E aí, quando você tem o processo de adoção, o que a gente precisa pensar além dessa questão da programação? Né? Se preparar. Quando eu digo programação, assim, é se preparar. Se da mesma preparar maneira como pra às ela, né? vezes né, as pessoas se preparam para uma gravidez. Então, vamos ter um filho? Vamos. Sim. O que a gente precisa? Vamos precisar disso, vamos precisar daquilo. Então, além dessa preparação, que é muito importante, a adoção, ela ajuda você, os dois lados, né? A Sim. você recriar vínculos. Porque vínculos ali foram perdidos, né? Então você acaba recriando esse vínculo. Como cada um vem trazendo a sua bagagem, a sua história, você tem a oportunidade na adoção de ressignificar essa história, né? Então não é porque às vezes tem um quadro de infertilidade que não pode ter filhos que eu não vou ser mãe, né? Exato. Aí você adota. Então você ressignifica o que é ser mãe, não necessariamente Sim. aquela que pariu, mas aquela que está criando. Mas Precisa coração- ressignificar sim. essas histórias, né? Há um acolhimento das dores, né? É. Um do outro. Sim. Você acolhe a sua própria dor e você acolhe A a dor do história outro, né? e a dor do outro, né? A adoção promove tudo isso. E para mim, a parte principal da adoção, que foi o que você comentou, ela te traz um senso de pertencimento. Isso. Isso é fundamental. Ela cria, na verdade você já pertence, né? Só não tem a consciência, mas ela cria um novo senso de pertencimento. É. E aí, neste caso, como é que a gente poderia entrar com umas terapias, como você falou, Elo, por exemplo, a aromaterapia? Vários. O próprio cipreste que você citou antes, desapegar da história anterior para criar uma nova. Mas, por exemplo, a gente pode trabalhar com um blend de laranja e cedro. Por quê? A laranja vai trazer alegria para este momento, leveza, traz conexão. E o cedro, a terra, traz o pertencimento. Você reforça a ideia do cedro de que este é o seu lugar. Não é? E aí, Kátia, a gente sempre comenta, né? Tarô é vida. Se acontece na vida, está no tarô. E se está no Sim. tarô, vai acontecer na Vai vida. acontecer Tarô na é vida. vida. Então, aqui eu vou fazer um desafio dos nossos próximos temas, já que a gente está com os nossos cursos em andamento e as pessoas ainda podem se Sempre inscrever, linkar. trazer a associação do tarô. Então, eu vou pedir Legal. Para a voz de Deus. para a voz de Deus colocar a nossa imagem aqui. Olha lá. Olha que bonito. Aonde Que está a lindo. adoção dentro Esse do baralho tarô, é lindo. né? Por exemplo, a gente já começa lá com a Imperatriz. Por quê? É a questão do acolhimento. Ela é né? a mãe, né? Ela é É a a mãe. mãe. Ela é a mãe que nutre. Né? E ela vai nutrir os seus filhos e também os adotados, os seus filhos, independentes de serem Independente de biológicos como ou eles não. chegaram. Né? Então você fala, como que eu tenho que Ela é a lidar? mãe, pronto. Você fala, como que eu tenho que lidar com a adoção? Aí você abre lá o tarô. A Imperatriz está explicando, ó, fartura. Olha lá o romã dela, né? É. Eu vou prover para este ser fartura. Fartura do quê? A Vênus. Amor. Olha o escudo. É. Né? Que eu tenha fartura de amor para poder dar para essa criança. Vem o Sol, que é a própria criança interior. Chegando. E o Sol traz o quê? Alegria. Alegria da possibilidade de você recomeçar.
de criar uma nova história Uma a nova história partir deste daquele ponto. momento, é. Uma história de sucesso. Você pode fazer parte dos dois sistemas e tá tudo bem. E tá tudo Mas bem, você, cara. embora você conviva com um, Sim. Não é? tudo faz parte de você. E aqui é uma confiança, né? Agora, eu, particularmente, para mim, a adoção, ela entra aqui na temperança. Por que a temperança? A gente percebe que tem um anjo, então é uma bênção. O que quer dizer que essa história não é ao acaso, é uma bênção, a oportunidade de adoção. Sim. E quando você vê ele misturando tranquilamente, né, nas Os duas dois, taças, sim. são as duas histórias que se encontraram. Olha, A lindo. adoção é a possibilidade da família, que também passou lá pelas suas sim. né, situações, da criança. E quando você mediando, junta né, os os conflitos. mediando, Kátia, Mediando esse conflito. quando você tempera, você É. cria harmonia. A temperança é harmonia. É. E essa adoção pode perfeitamente ser harmoniosa. E com paciência, porque não vai ser do dia Nossa, pra sim, noite, sim, né? Paciência. Tem que ser devagarzinho, mas devagar e sempre, né? E Porque essa carta é equilíbrio, muito isso né? também, Isso, né? E equilíbrio, né? O pé na água, É. né? Emoção e razão. O pé na Sim. terra e o pé na água. Então, eu equilibro isso. E através desse equilíbrio, eu levo harmonia para essa relação de Sim. adoção, né? E a última, a carta do mundo, que é o pertencimento. Aonde esta criança pertence? Exatamente Ao como mundo. está desenhado aqui. No mundo. Você vai Inúmeras criar essa criança possibilidades. para o mundo e onde ela Adoro pertence? essa Ao carta. centro. Tá vendo que ela está linda. protegida? Ó? Sim. Ela está protegida. E ela tem tanto a sua parte física, emocional, espiritual e mental sendo Uhum. cuidada. Então, o que eu vou prover para essa criança? Os Tudo. 4 níveis de cura, Tudo. a proteção para que ela faça o quê? Ela se abroche, ela se desabroche e ela encontra o seu lugar no mundo. É. Porque ela tem um lugar dela no mundo, independente de quem a criou. Sim. Sim. Ela tem um lugar. Então, aqui a gente trabalha o pertencimento dentro desse processo de adoção. Né? Muito Lindo. legal. Muito E aí- Adorei essas cartas, viu? É. Não é, linda. Kátia? Bem- Todos vestidinhos. Só essa mais antiga, assim. Essa Essa aqui é mais é a Tarô de tradicional, Rider-Waite, né? é. Agora essas aqui são tudo novidades. São mais. E eu acho que assim, a adoção é uma das formas, como eu falei, mais bonitas de amor, porque é um amor que você escolhe. Né? É. Você escolheu. Quer dizer, você escolheu ter uma relação, né, que chega para você pela vida, não pelo sangue. Mas chegou até você. Sim. Né? Então já é um pertencimento. E é como, para mim, assim, é como se você olhasse tanto a criança para a família como a família para a criança e dissesse: olha, eu te vejo, você está aqui, eu te reconheço, aceito, né? eu te acolho, eu te aceito, e a partir de agora, eu caminho junto com você. Ai, No que mundo legal, você não né? está sozinho, ó. Você Isso. está protegido. É isso aí. Você está protegido. Isso é Muito adoção. Muito É bom. isso. Lindo. Fechou. Vamos para as nossas dicas. Vamos lá. Você. Falta a Fala- Kelly. Ah, desculpa. A Kelly, desculpa, eu tenho que passar para Eu não Kelly. estou, você pertence. Você pertence, Kelly. Obrigada. Precisamos, justo quem precisamos da Não psicóloga é? para falar com você. Você pertence, tá? Do tempo. Eu pensava que ela já tinha falado. Olha que bacana também. isso, né? Eu também. Eu também teve. Não, é que acho que enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui falando mentalmente. Mentalmente. É, e a gente ouvindo tudo aqui, né? Exato. E respondendo a sua pergunta, Isso. quando devemos Então, contar Isso, que Kelly. é desde sempre. Ótimo. Começa por aí. Mesmo quem adota bebezinho, Já começa a contar. já começa. Legal. Porque Kelly. tem gente, mas é criança ainda, não entende. Ele teve esse sentimento do abandono, Então, né? Então, isso é algo que aí vem de encontro ao que você falou. Ele começar a sentir pertencimento. Exato. Hum. Então, desde sempre, lógico, conforme a criança ela Como vai ela pode alcançar, né? ela vai crescendo, você vai falando. Aprofundando. Teve um caso de adoção na minha família também. E adotou, mas depois engravidou, tudo. Então, desde Geralmente pequeno já acontece. falava, né? Ah, tá. Mas assim, eu achava muito bonitinho que a minha prima falava: olha, esse daqui, quando ela estava grávida, tá vindo da barriga da mamãe. Você não veio da minha barriga, mas Veio do dentro do coração. Veio do meu meu coração. É. Então, assim, e isso é muito importante também, que normalmente acontece, você É. adota e acaba engravidando, Engravidando. às vezes. conta essa história, né? Tem muito. Então, você precisa estar fazendo também isso para aí a criança realmente não se sentir rejeitada. Então, assim,
desde sempre estar falando, contando. E pegando também o que a Kátia falou, eu gostaria de destacar 2 pontos aqui. Primeiramente, deixar de romantizar a adoção. O que eu quero dizer com isso? Kelly. Todo mundo fala assim, ai, quando eu olhar para a criança, amor à primeira vista. E não estou falando que não vai acontecer. Sim, não que não possa. É isso, que não possa. Mas é alguém estranho para você. Por mais que você queira adotar, tem todo o processo exato. Então, não fica esperando, porque às vezes a pessoa, ai, eu quero, mas eu não senti aquele amor incondicional à primeira vista. Né? Ai, aí vai esperando, adoção não é para mim. Não, adoção é sim. O amor vem, mas vai surgindo. É uma construção, né? É uma construção. Perfeito, tanto Kelly. que hoje em dia nós temos disposto a amar, né? Estar disposto. Nós temos até as doulas de adoção. Olha só. Uau. Temos doulas de adoção. Aí você fala assim, mas o que é isso? Então eles falam, ó, oferece suporte emocional, informativo e prático para as famílias em todas as etapas. Tem que aprender de alguma forma. Então, assim, e mesmo após a adoção, as doulas, quem quiser, lógico, né? Acompanhamento. É um acompanhamento. Elas vão estar ajudando nessa integração com a família. Então, vamos dizer, além das terapias, de tudo, existem essas pessoas formadas, existem cursos. Não é simplesmente... Você vai adotar? Eu te ajudo. Não é isso. Não é isso. Tem né? Eu vou lá com você. Eu vou lá com você. Antigamente era assim, né? Antigamente era. Mas tem graças a Deus tudo evolui. Toda uma preparação. E hoje em dia, nós temos de 30 a 32 mil pessoas habilitadas para adoção. Nossa. De 30. Uau. Como assim? De famílias. Esperando. De famílias esperando. Tá. Isso. Que passaram pelo processo e estão esperando para adotar uma criança. E de 5 a 6 mil crianças para serem adotadas. Aí vocês vão falar... A conta não fecha. Exato. A conta não fecha. Por que a conta não fecha? Primeiro, porque quando você vai adotar, você vai colocar lá as características que você quer. Exato. A maioria vai coloca recém-nascido. Então começa por aí, né? Acho que as pessoas têm medo das histórias. Tem. Do que vai trazer, né? É um dos pontos. É um dos pontos. Se você colocar nos critérios, isso fatos atuais, tá? Números atuais. Se você colocar que pode ser a partir de 10 anos, a fila é 0. Olha. Uau. A fila está zerada. Aí tem um detalhe também. Quando a criança já é maior, tudo, ela também tem querer. Porque ela pode olhar, gostar, né? não gostar. Eu não quero essa família. Tá. É um direito da criança. Porque, Sim. Em primeiro lugar, a criança. A criança, o bem-estar Em dela, né? primeiro, certo. exato. Outra coisa que precisa tomar cuidado Vai você também. saber, né, Kelly, o que essa intuição,zinha tá contando aqui É. no ouvido É dela, porque né? o que passou também, né? Uma criança de É. 10 anos tem bagagem. Exato. E às vezes a pessoa coloca, porque você pode colocar qual a região que você quer adotar. Tem gente que coloca, Brasil todo para ir mais rápido. Você é daqui de São Paulo, vai vir um lá de Tocantins. E é assim, olha, É diferente. tem uma criança para adotar. Você precisa vir amanhã. Você vai ter condições Largar tudo. de largar tudo para ir Tem que encontrar pensar, né, aquela Kelly? criança. Então vai. tem isso também. É tudo coisa que precisa estar. Aí vem, mas qualquer um pode adotar? Sim. Não importa se são relações homoafetivas, O casado, solteiro. solteiro também pode. Também pode. Antes não podia, não tinha Antes um negócio não. assim. Agora já liberaram. liberaram. É assim, você tem que ser maior de 18 anos e a diferença do adotante e adotado, 16 anos de diferença. Tá. Legal.
Ah, Então, tem isso Interessante também. isso. Então qualquer um pode, mas Porque tem senão, que ter né? essa. Porque Então, senão vai dá ser duas margem- crianças, O né? de Dá 18 não margem pode pra adotar o de outras 10, coisas, né? Não né? pode anotar o de 10. Isso. É isso, Interessantíssimo né? isso, né? Então tem Eu não que tinha ser. pensado nisso. Tem que ter 18 anos, porque assim, a adoção, qual é o intuito da adoção? Formar famílias, Sim. né? Esse vínculo, né? Esse vínculo. Então, assim, e ter em mente isso. O processo é um pouco mais demorado até você fazer a tua inscrição, levar documentos, Uhum. Sim, irem verificar, porque tem tudo isso, tem tudo que tem que ser verificado. tem que ser verificado. Com A partir do certeza. momento, dependendo o que você colocar, às vezes é rápido, então tomar cuidado com isso. Eu vou colocar Brasil todo, você vai poder largar tudo para ir lá buscar a criança? E eu, para estar encerrando aqui, mas e se eu tiver a criança, eu posso falar não quero? Pode, vai ser avaliado os porquês Você do não. e tem um detalhe, até 3. Até 3 nãos. 3 nãos, porque Ih. senão, Você peraí, perde você o quer ou direito. não quer? É como diz, vai pro fim da fila. Vai pro fim da Vai fila. pro fim da fila. Então, Nossa. vai ser avaliado tudo certinho. Mas a primeira, não. Segunda, não. Terceira, Nossa, mas não. eu até acho que 3, bastante, assim, É também. bastante. Porque, no fundo, Kelly, eu conheci um casal que foi para adotar um menino. Aí chegou lá, esse menino tinha um irmão. Eles gostaram deste menino. Mas aí depois descobriram que esse menino tinha um irmão. Irmão. Adotaram os 2. Ficaram com eles por alguns meses, a coisa não funcionou, eles devolveram. Não, isso é... Então você fala assim, gente, você cria um novo trauma, um novo Sim, abandono, uma sim, nova sim. situação. Por isso que tem que pensar muito bem. Tem que né? pensar muito bem. Existe o período de adaptação. Mas também precisa tomar Mas eu também cuidado. conheci uma família que devolveu, mas o menino também não queria ficar. Ah, bom, então. tudo bem, mas nesse caso Não não. queria, não É. deu. Não deu match. compatível ali. Aí ele não queria. Aí eles falaram, então vamos Então tá, né? desfazer Que e que a gente tal. Então, vai assim, fazer? é por isso que eu falo, é todo um processo. É um processo. Né? Por isso que tem que ter esse pente fino, né? Tem. Tem que ter esse pente E fino. tem gente que reclama, ainda demora para adotar porque é muito burocrático. Tem que ser, né? Pra Sendo proteger burocrático, também, né? já acontece Acontece isso. causos aí. Tem que interessante. proteger a criança. Né? Interessante. Vamos para dicas? Vamos nessa. Agora, Vamos lá. dicas da semana. Dicas da semana. As nossas dicas aqui, ó, como adotar, né? Ah, e o nosso filme, Lion. O filme Esse Lion. filme é lindo, é verdade. E o mais interessante, eu não sei, tem um apelo que sempre mexe com o coração da gente, né? Quando fala assim, começou o filme, baseado numa história real. Uou! Aí o coração, Uau. né? Assim, É muito bom esse filme. Muito bom. Eu gostei bastante mesmo. Você gostou, Kátia? Eu gostei. Eu assisti assim, em função da dica que a gente recebeu. Foi. Eu falei, vou para assistir. Foi. E porque o ator também já é bem conhecido, ele fez aquele filme, né? Quem Quer Ser o Milionário. E eu gostei Isso, dele naquele filme. Eu falei, então vamos, né? É De ótimo novo. esse filme. Vale muito a pena para a gente poder. E é legal isso, né? Como eu falei, por ser uma história real, você tem essa chance de verificar. O que eu faria se eu estivesse na situação dele? Que é o que a gente chama de estudo de caso. Né? Você assistir um filme, não é você que está passando por tudo aquilo, mas e se fosse Você. eu naquela E situação? no naquela filme tem duas situação. situações de adoção, né? Tem duas situações de adoção. Então, cada um agiu e reagiu de uma maneira. De Então, uma é maneira. muito legal. Tem a comparação, É. pode fazer isso, né? E aqui, ó, o como adotar, Ah, não vou estar tá. lendo, né? Sim. Porque são Sim. alguns passos, mas assim, para vocês conhecerem, se vocês entrarem no cnjjus.jus.br, ele explica passo a Passo a passo. Para a adoção. Aqui são os tópicos, mas lá é passo a passo. Tudo começa na vara da infância, é a primeira coisa. Agora, quem tem o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento pode fazer essa primeira inscrição online, né? Isso é muito E, legal. além disso, tem o angaad.org.br, que é Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. Isso é ótimo. Eles legal. envolvem o Brasil Olha, todo. que interessante. então, dúvidas, né? Preciso de uma orientação. Às vezes você pode entrar lá no centro, mas eu não quero já de cara fazer a inscrição.
quero mais orientações. Eles Entra no passam. Busca aqui. site, eles legal. ajudam e muito. Então, é uma associação para estar de apoio mesmo, ajudar no processo de início, no durante e no E no depois. depois. Exato. Que legal, porque tem apoio então, né, Tem, Kelly? Dá tem. pra... Inclusive, a presidente atual, né, da associação, ela adotou. Ela tem uma criança, ela falou que quando ela adotou, o filho dela agora, acho que tá com 14 anos, se eu não me engano, e ela pegou com 8 meses, e foi justamente isso, que a hora que ela pegou, olhou, ela falou assim, que ela falou bem agora? pertinho, olha, Ah. eu vou ser a sua mãe, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Então, eu achei muito bonitinho. Então, a presidenta atual, ela é uma que tem Uma um mãe filho que adotou também. adotivo. Que bacana. Muito legal. Certinho. Agora a gente vai pra nossa agenda? Vamos Nossa lá. agenda. Certa? Certinho! Eu andando uma errada aí, gente. Vocês Olha o que não tá reparam, acontecendo não, aí no é? Bem Olha Viver. lá, olha lá. Gente, nossos cursos, né? Tanto os arcanos maiores, Uhum. arcanos menores, com a professora Kátia Veloso, né? Então, aqui, esse daqui já começou, né? Já, mas ainda dá pode se inscrever. no mês que vem, como as aulas são mensais, de repente você quer, ainda dá tempo Dá de tempo, se inscrever, porque é um dá curso tempo. de mais de um ano e um mês, Isso. né? Esse daqui vai Isso. começar agora, né? No dia 23, sábados, os dois são aos sábados, dos horários das 9 às 13h30. Entre em contato lá no Bem Viver para você saber mais informações de valores, como você faz para se inscrever. Se de Uhum. repente você quer ver uma aula experimental, para ver se você gosta. Está convidado. Isso, tá convidado. Quer fazer os dois? Né? Também Aqueles maiores pode. e menores também Segue dá pra junto. fazer, né? Também Vamos dá, nessa, né? Por que não? Ali também agora vai ter o nosso grupo de constelação familiar presencial, Uhum. né? Estão convidados aí para assistir e representar, a participação é gratuita. Para constelar, entre em contato para saber aí mais valores. É comigo lá no Bem Viver. Que mais? O nosso grupo de estudos espirituais Madalenas, às terças-feiras, presencial, gratuito. É necessária inscrição antecipada. Crianças são bem-vindas, também com a professora Kátia. O nosso curso de Reiki nível 3, a realização no dia 30 de maio, o último sábado do mês, às 9h30. É um curso com apostila, certificado. Depois dessa aula, a gente tem uma aula prática, né, que é a combinar importante. aí com os alunos, para a gente não ficar só na teoria, tirar todas as dúvidas de como você vai praticar aí o Reiki no nível 3, é comigo e com a mestra Joana. E ali a jornada dos 5 elementos com a doutora Kelly, né? Isso. É um curso também que vai começar em maio, são 6 aulas, são 6 6 aulas. meses, né? As aulas 6 meses. são mensais, das 9 às 13h30, também presencial lá no Bem Viver. Entre em contato para saber mais informações. Tem mais? Tem o nosso Tem, arraiá, né? E o nosso nosso arraiá Nosso convite terapêutico, especial. que é o nosso Eita! convite especial, né? Os convites aí estão à venda, mas o Bem Viver é um lugar aconchegante, mas não é tão grande. É. Então, se você Uhum. quer Que participar, precisa. aproveita, Antecipe-se já logo. antecipa, garante o seu convite, que a gente tem aí lugares Isso. limitados, vamos dizer assim. Eu não gosto de usar muito a palavra limitada, mas é isso, a gente não comporta 100 pessoas. Há lugares numerados, né, Kátia? Há um Isso, número. Vagas numeradas. Para Então, poder se você atender. quer participar, né? Quem já Uhum. foi nos cafés coloniais, esse aqui é o primo do café Isso. colonial, é o arraiá terapêutico, que à noite, às 19 horas, vai ter as comidinhas típicas, Um sábado, servidas das 7h30 da noite até as 10h30. Então, bastante tempo para você Bastante comer e se tempo. divertir Comer e lá se com a divertir. gente. Criança pode ir, tá? Entre em contato para a gente falar os valores aí Isso. referente às idades. E quem for fazer parte do grupo VIPs, eu vou pedir para a Voz de Deus colocar aí o QR Code do nosso Olha lá. grupo. ó Tá lá. na tela. Olha lá. Tem desconto, tá vendo? Convites à venda e é um valorzinho diferenciado para quem é VIP, né? Isso. Tem a data ali até dia 8 de junho, quem adquiriu o convite. E todo mundo que tá no grupo VIP sempre vai receber as nossas informações antecipadamente. Isso. Vai ter descontos exclusivos. Então Promoções. é muito legal. Promoções. Já mira o seu celular aí pro QR Code, já entra no grupo e já vai fazer parte dessa comunidade linda que a gente tem aí para que todos possam se beneficiar das nossas terapias e dos nossos eventos e dos nossos cursos. Exato. Não é isso, gente? Exato. Vamos encerrar, então, o nosso Vamos programa lá. de hoje? Gente, muito Vamos lá. obrigada. Uma excelente semana para vocês. A gente vê na quinta que vem. Até a próxima, mais. pessoal. Tchau.